Dr. Fabrício Pozocco. Temos uma postagem de uma telespectadora. Doutor, presta atenção. O que diz aqui? Mediante ao que ocorre há anos, trabalhadores em regimes de diária, mas que prestam serviço ao mesmo estabelecimento, principalmente sobre quiosques. O que acontece? Doutor, aquela pessoa que trabalha em quiosque, quantas vezes na semana ela teria direito de ser reconhecida como CLT, como um vínculo trabalhista? O que ela poderia... Aliás, quem mandou pra gente foi a nossa super fã da nossa fanpage, Lolita Gonzalez. Que direitos ela teria? Conta pra gente como funciona esse regime de trabalho para quem trabalha em quiosques. Vamos tentar responder a pergunta da Lolita de uma maneira bem fácil para todo mundo poder entender, né? Tirando o juridiquês da coisa e trazendo a informação de uma maneira mais fácil. Então, olha só, regra geral, esses trabalhadores de quiosque, eles acabam tendo um contrato de trabalho um pouquinho diferente do contrato de trabalho comum das pessoas. É o que a gente chama do trabalhador intermitente. O que é o trabalhador intermitente, para todo mundo entender? É aquele trabalhador que não trabalha o mês inteiro com aquela hora específica de entrar tal hora e sair tal hora. Não. O trabalhador intermitente, ele vai trabalhar em diversos horários, em diversos dias da semana, de uma maneira um pouquinho diferente. É o que acontece com o pessoal do quiosque. Geralmente, segunda e terça o negócio é mais devagar, aí quinta-feira o negócio começa a melhorar, quinta, sexta, sábado, domingo, e aí os horários vão aumentando e ele vai trabalhando. Esse trabalhador intermitente, ele tem praticamente os mesmos direitos de um trabalhador comum. Ele, na verdade, vai poder trabalhar, só não tem fixada a hora. Então, ele vai poder trabalhar, por exemplo, mais de 44 horas no mês? Não, ele não pode. Ele vai poder trabalhar, de repente, mais de 8 horas por dia? Tudo vai depender dessa colocação. Eu trabalho 8 aqui, diminuo um pouquinho ali, por aí vai. Só que, Kristen, ele tem direito a um registro específico, ele tem direito a um salário proporcional. Lembrando, na verdade, que esse salário proporcional às horas que ele trabalha, a hora nunca vai poder ser inferior ao salário mínimo. Então, hoje a gente tem um valor de um salário mínimo aí girando em torno de R$ 1.400, tudo bem? Nessa situação de R$ 1.400, o valor da hora trabalhada tem que ser proporcional a essa situação em específico. Ele não pode receber menos do que o valor da hora do trabalho específico relacionado ao dia. Outra coisa importante, ele tem direito a férias, ele vai ter direito a 13º salário, ele tem direito a fundo de garantia. E o mais importante, o 13º e o fundo de garantia já vão ser pagos discriminado no recibo que ele está recebendo ali naquele dia. Tudo proporcional ao trabalho dele. Então ele tem direitos, Kristen, vários direitos trabalhistas, como qualquer empregado comum. Só que o que a gente está percebendo pela reclamação que foi feita pelo pessoal do quiosque, não estão sendo respeitados esses direitos mínimos. Um exemplo clássico. O que diz a lei? A lei diz assim: se eu sou um trabalhador intermitente, eu que sou o dono do quiosque, eu tenho que avisar você com 3 dias de antecedência sobre o trabalho que vai ser realizado no dia tal, da hora tal, a hora tal. E você tem 1 dia para poder me responder se você aceita ou não. Se você não responder nada, é como se você não tivesse aceitado trabalhar naquela data que eu, na verdade, acabei chamando você para trabalhar. Esse trabalho intermitente, ele é regulamentado por lei. Então, a gente tem todos esses direitos específicos. As pessoas, muitas vezes, Kristen, fazem confusão entre o trabalho intermitente e o trabalho temporário. O trabalho temporário é aquele que acontece geralmente no fim do ano, né? Quando as pessoas são chamadas para poder trabalhar no comércio. Ali é diferente, porque no trabalho temporário se tem um contrato por prazo determinado. Olha, você vai trabalhar X meses, 2 meses, 3 meses e por aí vai. O empregado, ele vai ficar à disposição da empresa o tempo todo e vai receber, inclusive, pelo tempo que ele não está trabalhando, que ele está à disposição da empresa. E o mais importante, aquele profissional que foi contratado com trabalho temporário, ele não pode se recusar a essa convocação.
diferente do pessoal que trabalha no quiosque. No pessoal que trabalha no quiosque não tem prazo determinado, ou seja, eu vou usar você, a mão de obra, quando efetivamente eu tenho trabalho para isso. O empregado, ele pode ser convocado e ele pode recusar, dizer, olha, eu não quero trabalhar hoje, eu tenho outra coisa para fazer. De repente ele presta serviço em 2, 3 lugares diferentes, ele pode escolher qual que é melhor para ele, né? Só que o trabalho intermitente, ele só vai receber pelo trabalho realizado por aquelas horas que ele trabalha. Fabrício, mas e se na verdade ele trabalhar mais do que as 44 horas que tem que trabalhar lá especificamente? Bom, aí ele passa a ter direitos à hora extra. Fabrício, e se ele trabalhar mais do que 2 dias na semana e não tivesse contrato de trabalho intermitente? Ele vai ser como se fosse um empregado. E aí muda toda a situação de figura. Se, na verdade, as pessoas que são donas dos quiosques não regularizarem essa situação, é bem capaz que esses trabalhadores, ingressando na Justiça do Trabalho, eles passam a ter um direito muito maior. Doutor, o rapaz ele fez uma pergunta irônica, mas é uma verdade. Ele falou o seguinte, que contrato? Aí, no sentido dizendo, né, muitas vezes não tem contrato. Todo tipo de contrato, mesmo nesses contratos intermitentes, esses trabalhos intermitentes, tem que ter um contrato, doutor? O senhor acha que é importante formalizar? Então vamos lá. A formalização é a segurança pro dono do quiosque, não necessariamente para o trabalhador que trabalha para ele. Porque o dono do quiosque vai sempre querer dizer o seguinte, ele é um trabalhador eventual, ele vem aqui quando eu preciso. Só que essa situação passa a não ser verdadeira quando, por exemplo, essa pessoa passa a trabalhar toda quinta, sexta, sábado e domingo, por exemplo. E aí a situação começa a ficar complicada. Dia de sol na praia, essa situação começa a ficar complicada. De repente, quando chega o feriado, emenda um trabalho no outro e aí não tem esse negócio de horas trabalhadas. A coisa vai ficando cada vez mais complicada. E aí o que acontece? Essa pessoa sai do quiosque e procura a Justiça do Trabalho. E diz o seguinte, olha, eu na verdade era empregado desse cara, eu não trabalhava só como trabalhador eventual, eu era empregado porque era assim, 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 assado. E aí faz essa prova com testemunha, com foto, né? Hoje todo mundo tem um smartphone, filma todo o tempo que ele está lá trabalhando, o que ele está fazendo. Ele trabalhava como o quê? Ele trabalhava servindo as mesas como garçom. Poxa, que beleza, então ele também vai ter direito, eventualmente, aqueles 10% que não foi colocado, ou seja, a conta vai aumentando, vai ficando cada vez maior. E aí, a segurança do quiosqueiro, do dono do quiosque, que seria efetivamente esse contrato de trabalho, não está mais existindo. E aí essa pessoa vai até a Justiça do Trabalho, no caso o empregado, e mostra que vivia essas condições, como foi colocado aí pela moça, né? Vivia essas condições que violam a dignidade da pessoa humana e passa a ganhar valores maiores. Ou seja, eu que sou dono do quiosque, não posso falar assim, vem trabalhar hoje comigo. Aí deu meio-dia, começou a chover. Vai embora para casa, eu vou te pagar metade da diária que a gente combinou. Isso não pode. Se ele faz isso, na verdade, o problema passa a não ser do empregado do quiosque, mas sim do dono do quiosque, porque isso tudo vai gerando problemas relacionados a essa questão futura. Então, como o colega colocou aí, né, o nosso telespectador, que contrato? É verdade, muitas pessoas não fazem contrato nenhum, só que elas estão arriscando, muitas vezes, o seu negócio. Porque um processo desse, por alguém que trabalhou aí 2, 3 meses, por exemplo, na época das férias, ou na época da temporada, se essa pessoa trabalha esse tempo e tem 2 anos para entrar com uma ação trabalhista, ou seja, quem trabalhou nessa temporada de 2023, 2024 agora, vai ter até 2026 para poder entrar com a ação. Você imagina o quanto tempo as pessoas que são donas do quiosque, que já fizeram as coisas erradas lá para trás, podem estar sofrendo ações trabalhistas agora. Tem 2 anos para isso. Será que não é melhor regularizar para garantir o direito de ambas as partes? Menos dor de cabeça, é verdade. Exatamente.